Intrépidos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você estiver assistindo esse podcast. Esse é o podcast Intrépidos, um apostolado da Fraternidade de Ars que está chegando até você. Boa tarde, padre. Boa tudo tarde, bem? Gabriel. Tudo bem? Hoje nós estamos recebendo aqui, ainda no Retiro Eucarístico, uma convidada mais que especial. Então, fiquem aí com a nossa vinheta. Seja muito bem-vinda, então, Raquel Carpenter. Que alegria estar aqui, que alegria estar nesse retiro maravilhoso, né? Muito obrigado, Raquel, por ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui gravar conosco. O podcast Intrépidos é uma iniciativa nossa como um serviço, como um apostolado da fraternidade para chegar ainda mais longe, para evangelizar, para alcançar muitas almas que durante a semana acompanham o nosso conteúdo. E há tempos já nós pensávamos no Retiro Eucarístico, vamos entrevistar a Raquel. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Com certeza, uma alegria. Querida, quando a gente começou essa iniciativa, a gente dizia, né, o Intrépidos é sobre pessoas. Por isso que a gente quer ouvir a tua história, a gente quer ouvir o teu testemunho. Quem é a Raquel? Bom, Raquel é uma mulher que eu sempre costumo dizer, colecionadora de milagres. Desde o início da minha vida, eu sofro batalhas enormes. Só que Deus me ensinou ao longo dessa jornada que não vale a pena olhar para a batalha, porque a vitória que vem depois dela é tão grandiosa que a gente nem sofre mais com as batalhas que vêm, né? A gente já fica aguardando qual é a próxima vitória, na verdade. Amém, né? amém. Bom, eu vim de uma família muito católica, meus pais muito católicos. Eu sou caçula de 4 e quando eu nasci, a minha família, aparentemente, diante de todos os olhos, era aquela família perfeita, né? Então, eu vivo dentro da igreja, uma família muito feliz, todo muito animado, mas havia alguma coisa errada em mim. Então, eu não conseguia entender o que tinha de errado em mim, porque eu nunca me sentia feliz. Então, a minha mãe disse que com 4 anos de idade, eu pedi para voltar para a barriga dela. Olha só. 4 anos de idade, eu quero voltar para a tua barriga. Então, na verdade, já havia um incômodo, né? Com 8 anos eu dizia, mas viver é chato demais, né? A gente tem que ir para a escola, tem que trabalhar, e sempre tem, papai falava muito, né? A gente tem que trabalhar porque tem que ter dinheiro. Eu dizia, mas a gente tem que ir para a escola, tem que trabalhar, e parece que nunca tem dinheiro, e está cansado, e tem que comer. Então, a vida para mim era chata. Eu dizia, tudo é muito chato, eu não quero. Uhum. E com 13 anos de idade eu tento suicídio. Então, de 12 para 13 anos, eu tentei 3 vezes o suicídio. E isso era muito chocante para mim e para minha família. Até muito pouco tempo atrás, meu pai não conseguia acompanhar e nem ver meus testemunhos, porque doía dentro dele quando eu contava essa parte. E por quê? Na verdade, o que era mais complexo era entender por quê. Então, eu gosto muito de dizer essa parte da minha história que às vezes poucas pessoas sabem, porque muitas vezes quando um adolescente, um jovem, infelizmente agora até crianças, estão tentando suicídio, a gente pensa, mas nem tem problema. Uhum. Né? Mas que problema que essa criança tinha, esse adolescente tinha para já pensar uma coisa dessa? E, às vezes, não é um problema aparente, que era o meu caso. E isso é o que angustiava os meus pais. Porque, de verdade, eu tenho pais muito maravilhosos, assim, que se amam muito. Nunca passei por nenhum problema, nada de alcoolismo, nada. Então, era um casal, meu pai era tão apaixonado com a minha mãe, que a gente sentava no almoço, ele parava, ficava olhando e dizia, ela é linda, né? Então, até minha mãe falecer, né? Faleceu com 77 anos, e eles andavam de mãozinhas dadas no calçadão, tinham os programas deles bem certinho. Então, realmente, aparentemente, não tinha problema. E isso era o pior para mim, porque eu não conseguia entender qual era o meu problema.
Por que eu nunca estava satisfeita? Por que eu nunca estava feliz? Qual era o meu problema, sabe? Minha mãe fazia uma carne, eu dizia, eu queria o frango. Minha mãe fazia o frango, eu falava que hoje eu queria o ovo. Ela fazia o ovo, eu dizia, mas hoje eu queria a carne. Fazia uma festa de aniversário, eu estragava as festas de aniversário. Então, qual era o meu problema? Isso me angustiava tanto que eu cheguei a dizer para minha irmã mais velha, a minha irmã do meio, eu dizia, vamos trocar de dia de aniversário para ver se às vezes no dia do seu aniversário eu acordo feliz. Porque no dia do meu, eu sempre acordava muito mal. Nossa. Então, nesse momento, na terceira tentativa, era uma porta de vidro assim bem grande na minha casa, e eu me joguei até que a porta de vidro toda quebrasse. E quando a porta quebrou, caí, peguei os cacos de vidro e comecei a me cortar. E nisso a minha mãe chegou, quando ela parou e viu. E a minha mãe era muito agitada, muito assim, faladeira, e ela a vida inteira falou tudo, ela tinha motivo para falar, assim, sabe? E quando ela viu, minha mãe ficou quieta. Eu nunca vi minha mãe ficar quieta. O olho dela encheu d'água. Começaram a escorrer as lágrimas. E quando eu vi aquela cena, eu disse, está vendo? Eu tenho que morrer mesmo, porque eu só atrapalho. Eu estou fazendo mal à minha mãe. E do lado da minha casa tinha uma igreja. E eu fui para aquela igreja, fui para um sacrário, para a Capela do Santíssimo, e comecei a quebrar a capela. Brigar e gritar com Deus. Pensa uma criança de 13 anos de idade. Comecei a gritar e falar com Deus. Eu não pedi para nascer e nem morrer, você me deixa. Né? Então, aquilo ali foi um momento muito forte, porque uma ministra de Eucaristia, quando ela entra, ela vê aquela cena, eu toda cortada e alteradíssima, ela abre o sacrário, vai andando para trás e me tranca dentro da capela. Quando ela me tranca na capela, eu pensei, ela vai chamar a polícia, ela vai procurar meus pais, ambulância, né? Mas, na verdade, ela ficou ajoelhada na porta da capela, rezando. E quando ela começa ali a rezar, e eu vejo essa cena, eu paro. E quando eu olho para Jesus Eucarístico, foi algo tão forte, porque pela primeiríssima vez, apesar de eu ser de igreja, desde pequena, mas eu nunca tinha feito a minha experiência. Naquele momento é como se a Eucaristia se transformasse nos olhos de Jesus. É como se ele estivesse olhando dentro da minha alma. E com uma fala muito forte, assim, sabe? Não uma fala como se eu estivesse ouvindo vozes, mas dentro, eu te quis. Eu te quis. E aquilo me calou, sabe? Me calou por dentro. Eu te quis. Você tem uma missão. E é como se ele tivesse arrancado com a mão aquela angústia, aquela solidão, aquele vazio, sabe? Eu voltei para casa feliz, com uma alegria que eu nunca tinha experimentado. E eu cheguei correndo em casa, eu olhei para minha irmã e disse, eu entendi. Eu tenho uma missão. Por isso que eu nasci. E a minha irmã olhou e disse, qual? Eu olhei para ela e disse, esqueci de perguntar. Você vê que é coisa de criança, né? Esqueci de perguntar. Mas aquilo moveu a minha alma. E eu fiz uma proposta para Deus. Eu fiz um propósito. Que eu queria chegar antes que alguém cometesse um suicídio. Que ele me desse a graça de falar sobre o valor da vida. E a partir daquele dia, eu comecei a trabalhar em cima disso. Só que essa ministra de Eucaristia me encontrou na missa no domingo seguinte e disse, você pode vir aqui na igreja? E essa ministra me acompanhou por 2 anos, de 15 em 15 dias, fazendo oração por mim. E o que eu descobri? Que aqui é muito importante, às vezes, para você que conhece alguém, alguma família que já passou por isso. Entenda que a nossa história ela não começa depois que a gente começa a ter consciência. A nossa história começa no ventre materno. Sim, sim, sim. E é aqui que está a grande questão. Eu não sabia. A minha família tinha um segredo. Então, a minha família era do Rio de Janeiro, minha família era toda carioca, eu era a única capixaba. E a minha mãe já havia sido casada. E eu tinha 2 irmãos desse primeiro casamento.
Eu não sabia que eles não eram filhos do meu pai. E esse meu irmão mais velho havia morrido quando minha mãe estava grávida de mim. Para mim, imagina, com 13 anos de idade, eu tinha apenas 3 irmãs. Aquela realidade, eu não conhecia nada desse passado. Quando minha mãe estava com 4 meses de gestação, esse meu irmão tinha 19 anos, ele teve um ataque fulminante. Ele era um soldado e estava fazendo uma atividade física, o coração dele não deu conta de bombear o tanto que ele estava fazendo de atividade, e ele teve uma parada e morreu. E essa foi uma dor tão violenta para minha mãe, tão violenta, que a minha mãe entrou num quadro depressivo até os meus 2 anos de idade. E a minha mãe, durante toda a minha gestação, ela dizia: filho não morre antes que mãe, filho não pode morrer antes que mãe, quem tinha que morrer era eu. Quem tinha que morrer era eu. A Quem ordem tinha natural que morrer das coisas. era eu. Só que eu, no ventre, entendi que, na verdade, porque quando a gente está no ventre, explicando rapidamente para quem não compreende, quando o bebê está no ventre materno, ele não tem a consciência de entender, mamãe está chorando porque ela perdeu outro filho. Não existe essa consciência. Mas a mamãe está chorando, a mamãe está num quadro de depressão, de sofrimento, dizendo que ela quer morrer. Só que eu é que estou aqui. Então, na verdade, o que o bebê vai entender? Eu que sou a culpada de estar fazendo mamãe chorar e a mamãe quer morrer. Então, na verdade, eu entendi que eu era a culpada de toda aquela dor. Então, eu absorvo uma depressão infantil que naquela época, né, tantos anos atrás, não existia esse diagnóstico, tanta facilidade, né? Mas eu seria diagnosticada com uma depressão infantil. Então, particularmente, eu vivi essa gestação dos 4 meses até os 9 meses e até os meus 2 anos de idade, dentro desse quadro depressivo, que ninguém nunca falou sobre, que não havia conversa sobre. Tudo isso eu fui descobrir dentro da oração de cura interior. E isso foi extraordinário, porque foi o encontro com a minha história, foi o encontro com a história da minha família e o encontro de cura. E aqui, nesse momento, vai ser o momento que a cura vai entrar também na minha casa. Porque esse segredo começa, então, a ser desvendado com a caçula, a qual foi tudo guardado para que ela não sofresse. Na cabeça dos meus pais, eles me deram tudo do melhor, mudaram de casa para eu não sentir aquela perda. Fizeram, enfim. Só que isso não existe. A gente absorve tudo. Então, logo depois, eu faço essa experiência com Deus e já entro para a vida missionária. Sabe assim, ali eu já me entrego para Deus absurdamente. Com 15 anos, nós já tínhamos a banda Água Viva, né? Então já começamos com o Ministério de Música e fomos denunciados para o nosso bispo. Né? Fomos denunciados porque padre era uma quaresma. Mas aqueles adolescentes diziam que a igreja era muito chata e a gente queria fazer um baile com bateria, com vários ritmos no meio da quaresma. Eita. E eu fui falar com o meu padre e o padre disse, não pode. Só que ele disse assim, só se o bispo deixar. Mas vocês já tocavam na missa? Já de oração? tocávamos, né? Só que ele não imaginou. Imagina, esses meninos não vão até o bispo. Só que como nós tivemos a denúncia, nós fomos. Eu disse, eu quero falar com o bispo. E eu cheguei para o nosso bispo, na época, Dom Silvestre, e disse. Só que eu comecei a contar a minha história para ele. Eu disse, tem muitos jovens, muitos adolescentes na igreja, que também acham a igreja muito chata. É um senta, levanta, um senta, levanta, um senta, levanta, ninguém entende nada. Tem que ser mais animado para a juventude. E o bispo foi me ouvindo. E aquele mundo de menino, né, de criança, nós fomos todos conversar com ele, sentamos na mesa, lá na mitra, e ele disse, vocês podem fazer. E se o padre disser qualquer coisa, manda me ligar. E a partir daí eu ganhei um pai. E Dom Silvestre, então, me abraça, me acolhe e acompanha a nossa comunidade até o momento final da vida dele.
Vai ser um grande presente que nós vamos ter, assim, o empurrão, porque eu acho que a gente não seria quem nós somos hoje se eu não tivesse esse empurrão que foi ditando o tempo, o que tinha que ser, estatutos, regras, caminho vocacional. Eu tive um pai, né, que me acompanhou. Pronto, então esse foi o momento assim da minha conversão, da entrega, o momento que a comunidade explode mesmo e a gente realmente começa uma caminhada grande. Só que nesse meio tempo, aí, quando eu faço 18 anos, eu começo uma jornada muito difícil de adoecimentos. Então, eu começo a ter tumor nas glândulas lacrimais. Então, vai ser um momento muito difícil. Eu faço várias cirurgias nos olhos. Depois, eu tenho um tumor no ovário. Preciso, em 4 dias, fazer uma retirada rápida do tumor de ovário. Então, imagina, você com 19 anos, você ter que tirar ovário, você está começando a vida. Então, aquilo foi um baque para mim. Logo em seguida, então, eu vou ter endometriose com 20 anos. E vai ser uma endometriose bem violenta. Com 21, eu vou ter tumores de intestino. E com 22, vem o lúpus. Então, assim, vai ser uma sequência de adoecimentos assim violentos na minha vida. E minha mãe ria, porque ela dizia: você foi uma criança que nunca quebrou um dedo, um braço, uma perna, não teve sarampo, não teve catapora, não teve pneumonia. Mas é assim, tem que tirar um ovário, tem que tirar, é uma hérnia. Então, assim, eu sempre fui de coisas assim, meu Deus, não tem nada normal nessa menina. Então, sempre foi tudo muito abrupto e meio diferente, sabe? E aí, nesse momento do lúpus, vai ser também um momento onde a comunidade de vida estava começando. Eu vou para a comunidade de vida em 2004 e neste momento vai ser assim o momento mais feliz da minha vida, sabe? Aquela hora que você está realizando um sonho. Porque você manter uma vida de missão, trabalhando fora, com estudo, um trabalho, tendo que manter vida, carro, casa, e ainda dar conta de viajar. Nessa época a banda já viajava muito em missão, então a gente já saía quinta, sexta, sábado e domingo viajando. Então imagina, segunda-feira eu chegava assim, caco para o trabalho, né? Então, nesse momento, vai ser um momento assim muito forte, que, estranhamente, eu começo a ter desmaios. Começo a desmaiar. Depois eu vou tentar pegar coisas, eu já perco a força, eu não consigo mais segurar as coisas. Já vou perdendo com coisas minúsculas, assim como um pente para pentear um cabelo, uma escova de dente, um garfo, uma faca. Já não consigo mais segurar absolutamente nada. Vou perdendo, então, a força, né? Às vezes, para me levantar, para andar. Começo a ter contraturas musculares, assim, mas só que naquela época eu acordava e dizia: estou com torcicolo. Só que no dia seguinte, torcicolo do outro lado. Nossa. Mas outro dia, um braço, eu não levantava. No outro dia era o outro braço. E aí eu comecei a ir em médicos, né? Você vai para cardiologista por causa dos desmaios, depois você vai para o ortopedista por causa da perda de força, depois por causa das contraturas, depois eu começo a perder a visão, você vai para o oftalmo. Então virou assim um momento muito difícil de muitos médicos e demorou 2 anos para vir o diagnóstico. Então, assim, demorou muito para chegar o meu diagnóstico. E quando eu consegui chegar numa reumato, ela me disse: olha, Raquel, para a gente fechar o diagnóstico, a gente precisa que você esperar ainda para você fechar alguns sintomas. Você vai ter que ainda piorar um pouquinho mais. Nossa. Então, assim, eu pensei, eu falei, mas tem como isso piorar? Né? Assim, imagina. E a partir dali, realmente, começaram os acometimentos aos órgãos. Né? Então, foi estômago primeiro, aí eu comecei a ter muitas feridas na garganta, na boca, no nariz. Então, era um refluxo muito forte, ia queimando tudo. Depois fui tendo úlceras. Depois, o estômago foi sendo mesmo como se estivesse sendo corroído. Né? Depois foi para o intestino, depois foi para o fígado, depois foi para o pulmão. E assim começou um terror, porque cada dia eu não sabia o que podia acontecer comigo. Assim, eu acordava, eu não sabia o que ia se dar, se eu ia terminar do mesmo jeito. Então, às vezes eu estava aqui falando, tá tudo ótimo, estou falando, de repente,
eu já estava tendo que correr para um hospital. Então, foi um momento muito difícil, foram 4 anos, né, de doença. E vai ser nesse processo que eu vou contando muito detalhado em muitos momentos, muitas pregações. Já tem essa palestra aí bem, esse vídeo gravado, né, esse testemunho bem longo, depois se você quiser ver. Mas vai ser nesse momento que, quando eu já estava num processo de morfina de 4 em 4 horas, mais de 44 comprimidos por dia, eu já estava com muitos acometimentos, assim, já tinha feito pulsoterapia, já estava com, vamos dizer assim, feito todos os tipos de tratamento. Vai ser nesse momento que uma médica, amiga, ela diz: olha, Raquel, vai ter um retiro sobre o poder do sangue de Jesus. Por suas chagas somos curados. Que tal você ir a gente ir para esse retiro? Eu falei: eu não tenho condições, não. Eu não consigo, não posso ficar longe de um hospital. Ela dizia: olha, eu vou pagar a viagem, eu vou com você e eu sou médica. E na hora eu olhei e falei: bom, a médica vai e ela vai pagar? Eu vou, o negócio já está feio para o meu lado, né? E eu fui. E ali vai ser o momento que eu vou conhecer o poder do sangue de Jesus. Padre, imagina que eu, desde pequena na igreja, eu nunca tinha escutado uma pregação do sangue de Jesus. Nunca tinha ouvido falar assim, o corpo e o sangue. Basta. Mas o que vai ficar um fim de semana inteiro falando do sangue de Jesus? Né? O que esse retiro eucarístico ficou falando do sangue de Jesus? O que tanto tem para falar, né? E ali eu faço uma experiência muito forte, né, com o sangue de Jesus. E eu compreendo que, na verdade, o sangue de Jesus é o mais poderoso remédio. E eu precisava me deslocar da minha casa para ir para aquele retiro, para ouvir do poder do sangue de Jesus, para encontrar o verdadeiro remédio que eu precisava e para fazer a grande virada da minha vida. Porque, ao ouvir um testemunho que foi dado lá, eu entendi que, na verdade, o meu problema não era o lúpus. O meu maior problema era uma doença mais profunda que eu tinha, chamada incredulidade. Quando eu ouvi uma mulher, o padre, no final do retiro, chamou essa mulher e pediu que essa mulher desse o testemunho dela do retiro do ano anterior. E ela foi nesse retiro, ela tinha leucemia e ela estava preparando para fazer um transplante de medula. E ela fez o retiro e fez um propósito de ir à missa todos os dias. E conforme ela ia na fila da comunhão, ela ia rezando: Jesus, troca o meu sangue contaminado pelo teu sangue puro. Ia rezando. Quando chegou o dia do transplante, de preparar-se para o transplante, tem que fazer os exames preparatórios. Ela foi fazer, o médico chamou ela e disse: vai ter que repetir. E por uma terceira vez vai ter que repetir. Imagina a angústia de quem já quer logo fazer o transplante. Ela disse: não vou repetir de novo, já fiz. Ele disse: mas tem um erro no teu exame, a gente vai precisar repetir. Ela disse: qual é o erro? Disse: olha, nesse exame aqui você tem leucemia, nesse exame você não tem. E ela começou a falar: glória a Deus, o sangue de Jesus me curou. E o médico disse: não, aqui não tem cura, tem erro médico. Ela disse: mas por quê? Nesse exame você é O positivo, só que nesse aqui você é AB positivo. Que é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. E quando eu escuto esse testemunho, quando não é ninguém que está contando, eu estou vendo diante dos meus olhos, eu percebi que eu nunca pedi que Jesus me curasse. Eu percebi que, no fundo, durante todos os 4 anos do adoecimento, eu nunca deixei ninguém rezar por mim. Em todas as missões que a gente ia, com tantos homens, né, que a gente já conhecia, Ironi, Roberto Tanus, tantos homens, né, Padre Rufus, tantos homens que eu convivi, que eu estava ali junto, ministrando no mesmo retiro, nunca ninguém rezou para mim. Então, eu fui me dando conta, nada muito consciente, que no fundo, eu não acreditava. E quando eu ouvia nesses retiros de cura: Jesus está curando, Jesus está curando,
Eu sempre era a primeira a abrir o olho e dizer aonde. Eu não acreditava. Então, ali eu entendi o que Jesus queria comigo. Ele queria me curar. Mas não era me curar do lúpus. Era me curar dessa incredulidade. De que adianta a gente estar dentro da igreja? De que adianta a gente dizer que é missionária? De que adianta se a gente não acredita? Sabe, às vezes você quer rasgar a Bíblia, né? Sim. E é recorrente, né, Raquel? É recorrente na nossa vida quando nós nos damos conta de que fazemos com maestria, mas nem sempre crendo no que fazemos, ou no que falamos, ou no que ensinamos, né? É quando uma tempestade bate na porta da gente que a gente percebe, né? É. Que aí, tipo assim, para mim não tinha como cura. Imagina, eu já fazia uso de cadeira de rodas. Eu já tinha perdido parte da visão, parte da audição, eu já não segurava nada. Meu estômago já praticamente, eu tinha que me alimentar de alimentos muito gelados por conta da ferida e por conta da dor que eu sentia para uma alimentação. Então, já estava praticamente, eu só não tive problema de coração e não tive nada cerebral. Fora isso, todos os órgãos foram acometidos. Então, imagina como eu vou voltar ao normal, Sim. sabe? Era algo impossível. Então, quando eu volto para a comunidade, eu digo para a minha comunidade, a partir de hoje nós vamos clamar o sangue de Jesus. A partir de hoje, o sangue de Jesus será o meu remédio. E eu comecei todas as noites a pedir que eles viessem e rezassem por mim, clamando o sangue de Jesus. E desde então nunca mais nós paramos. Sabe? Por isso até hoje, a gente às 20h30 faz essa oração de clamor do sangue de Jesus, sabe? Fazendo memória ainda a esses momentos de onde nós fizemos a verdadeiro experimento. Só que quando eu chego ao final, assim mesmo, onde os médicos já dizem não tem muito o que fazer, começaram as hemorragias internas, convulsões, a médica pediu que a nossa comunidade já se preparasse e que a gente fizesse um momento de despedida. E aí nós vamos então para casa e a comunidade faz todo esse momento. Quando eles terminam, todos eles saem do quarto e eu começo a rezar assim do lado da minha cama. Eu puxo a Bíblia e fico ali abraçada com a minha Bíblia. E no final dessa oração eu olhei, a Bíblia tinha caído aberta na palavra de Pedro que diz: por suas chagas somos curados. E esse era o tema do retiro que eu tinha feito. E na hora eu pensei, será que Jesus quer dizer o quê comigo? Que eu estou sendo curada, que eu vou morrer? Ou que ele está querendo me curar? Né? Aquela cura total que dizem vai morrer, né? E ali eu comecei a me deparar de novo com essa incredulidade. Jesus está falando, mas será? Então eu me arrasto assim na cama, caio no chão da minha cama e começo a clamar a misericórdia, a pedir perdão, sabe? Fazer uma confissão de pecados. E nessa confissão eu começo a visualizar como gotas de sangue caindo da cruz. E quando essas gotas foram caindo, era como se fizesse uma poça de sangue ali onde eu estava deitada. E eu chorei muito, rezei e dormi. Quando eu acordei, eu me levantei, fui até a porta, abri a porta. Eles ainda estavam no corredor, meio conversando, meio chorando. E ali eu disse, gente, eu estou com uma fome. Alguém pode pegar alguma coisa para eu comer? Tipo as palavras de Jesus ressuscitado, né? Tens algo para comer? E eles ficaram parados. E eu disse, mas eu estou com fome. Alguém tem alguma coisa? Eu preciso de ajuda. Alguém pode ver alguma coisa para comer? Eles continuaram parados. E eu olhei e disse, gente, alguém pode me ajudar? Eu estou com fome. E a Adriana veio perto de mim e disse, o que aconteceu? Por quê? Eu não fazia nada sozinha. Eu não me levantava da cama sozinha. Então, como que eu me levantei, abri a porta, e era aquelas maçanetas de bolinha que você precisa fazer força para abrir. Para quem não segurava mais uma caneta. E eu olhei para ela e disse, nada, eu estou com fome. Raquel, o que aconteceu? Nada, eu estou com fome. Mas quando eu fiz assim, eu percebi que eu não senti dor.
Eu levantei o braço, eu não senti dor. Eu sentia dor 24 horas, mesmo com morfina de 4 em 4 horas. Eu me levantei e me abaixei, eu não sentia dor. E eu olhei para ela e disse, eu acho que o sangue de Jesus me curou, acho que o sangue de Jesus me curou. E ali, ela olhou e disse, vamos ligar para a médica? Eu disse, não, para a médica não. Porque vai que eu estou naquela melhora do moribundo e vou morrer amanhã. Acontece. Né? Eu falei, não, vamos ligar para a médica. E passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, quando chegou no final da semana, que eu estava ótima, sem nenhuma dor, eu disse, agora nós vamos na médica, porque isso está muito estranho. Quando chegamos na médica, expliquei tudo para ela, disse, peça os exames de novo. Muita resistência ela pediu. Quando eu fui fazer todos os exames, ela olhou e disse, olha, Raquel, olhando teus exames, eu não consigo dizer nem que você teve lúpus. Porque até então ela estava dizendo que eu estava em remissão. Eu dizia, mas como remissão da doença? Se eu caí doente, levantei, boa. Que remissão é essa, né? De uma hora para outra. E ali ela disse, olha, mas você não testemunha nada não, porque vocês, esse negócio de igreja, já vai logo falar e tudo. Eu quero te estudar por 7 anos. E eu fiz um acompanhamento por alguns médicos durante 7 anos. Primeiro de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6 meses, depois uma vez por ano. Eu já estava vivendo normal. As pessoas me encontravam na rua e diziam, Raquel, o que é que você está fazendo? O que aconteceu? Eu não dizia da cura, mas dizia, olha, rezei isso aqui. E logo mostrava meu texto. Rezei o texto da vitória pelo sangue de Jesus. Quando passou 7 anos, ela me chamou e disse, sabe que dia é hoje? Eu falei, 23 de dezembro. Ela disse, não, para você hoje é Natal. Hoje eu vou te dar teu atestado de cura, porque verdadeiramente para a medicina não tem explicação. O que você recebeu foi um milagre. Foi um milagre. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E desde então, a nossa comunidade virou, realmente é uma comunidade antes de uma comunidade depois. Desde então nós entendemos que tínhamos esse propósito. Além do resgate da vida, né, da morte para a vida, que é esse trazer o sentido para a vida, que era desde sempre, mas entendemos que era pelo poder do sangue de Jesus. Então hoje nossa grande missão é levar esse anúncio do sangue de Jesus. Maravilha. E o terço é rezado todos os dias? Rezado de segunda a sábado. Né? Praticamente sim. todos os dias, às 20h30. Olha só. Ainda hoje. Muito bem. Ótimo. E essa questão do cuidado da vida em sua integralidade, né? Acho Exatamente. que a comunidade tem muito disso, né? A comunidade Sim. de Água Viva tem essa preocupação de cuidar da pessoa de forma integral, não é? Sim. E isso eu aprendi muito dentro dessa enfermidade. Porque, na verdade, eu vou criar um tratamento para mim. No meio disso tudo ainda tem isso, né? Eu crio um tratamento para mim, porque eu vi que pela medicina, cada vez era mais remédio. Então, eu faço todo um estudo. Quais são os alimentos que eu deveria comer? Quais as atividades físicas que eu deveria fazer? Quais as alternativas que teriam para a dor? Então, eu desenvolvo toda uma alimentação específica. É um método, né? Porque é um método. Cuidado Foi geral, o próprio né? Deus Geral. que trabalhou isso comigo, porque na época não existia isso. Sim. Hoje a gente tem os nutricionistas falando do glúten, do leite, disso ou daquilo. Mas naquela época não existia, nós estamos falando há quase 20 anos atrás. Sim. Né? Então não existia como é hoje. Então eu estudei tudo, eu tive que desbravar um caminho. Né? Então a nossa comunidade entendeu a importância da alimentação, a importância da atividade física, a importância da água. Né? Hoje nós temos lá um tratamento para dor com água, que é extraordinário. Né? Então, hoje a nossa comunidade, nós temos realmente um método que é aplicado no Centro São Rafael, que é o método de cura, desde a cura física, espiritual, emocional. Ótimo. É cuidar do ser humano total. Por inteiro.
Louvado seja Deus pelo dom da tua vida, Raquel. Tenho Amém. certeza que esse teu testemunho vai trazer para muitos da nossa audiência a certeza de que, independente da dor, independente da luta, independente do sofrimento, o triunfo de Deus é infinitamente Sim. maior. É Sim. sempre infinitamente maior. E não deixe de buscar, de pedir, de clamar esse precioso sangue do Senhor, que é graça e misericórdia, fonte de misericórdia para nós. Muito obrigado, Raquel, pelo teu testemunho. Amém. A gente quer entrar agora nos nossos quadros, né, Gabriel? Os nossos quadros, Raquel, do nosso podcast, eles são sui generis, né? O primeiro é o Fala na Lata, né? Que é Eita! o momento em que a gente vai aproveitar para rasgar o verbo, né? Para falar alguma coisa que talvez a gente não Eu tenha tenho que dito beber uma em outros água momentos. Eu vou começar, tá, Raquel? O meu Fala na Lata vai muito nisso do que a Raquel tem dito sobre a incredulidade, sabe? Porque a pior doença não é... claro, existem doenças muito graves, mas a pior delas ainda é o pecado e a falta de consciência de pecado. É a falta de consciência de que precisamos da cura que vem de Deus. Então, eu quero dizer para você, meu querido irmão, querida irmã que está me ouvindo, de que a cura que você precisa começa pela vida na graça. Né? Eu quero falar na lata que Deus quer você mais próximo, Deus quer te curar, né? Então busque, a Raquel muito bem disse, né, essas alternativas de vida de oração, de cuidado, né, também clínico, também psicológico, também espiritual, porque a cura dos males do corpo precisa estar unidos à cura dos males da alma e do espírito, né? Então, cuide-se. Muito bem. Sou eu agora? Pode ser. Então eu vou falar na lata uma coisa muito séria, viu? Ixi, padre, a Pode minha deixar lata não fechada. quer. Você pode deixar Vai fechada. ter que ficar fechada a minha lata, porque o negócio é tão sério. Eu quero dizer para muitas pessoas o que me incomoda violentamente. Quando as pessoas vêm dizer assim, Raquel, minha vida está assim, a minha vida está assado, minha família está assim, minha família está assado. Um monte de problema, Paulo. Aí eu digo, vamos para o Centro São Rafael, vamos fazer um retiro de 20 dias. A pessoa diz, 20 dias? Imagina! Eu não tenho como, Raquel, largar minha casa, largar minha família e fazer um retiro de 20 dias. Eu não tenho como fazer isso. Né? Eu digo, então, faça um de 10 dias. 10 dias eu não consigo, faz o de 4. Mas lá no Espírito Santo é muito longe. Então, mude a sua alimentação. Mas eu não vou parar de... Me Criatura. incomoda profundamente pessoas que querem a cura, mas não querem fazer esforço. É isso. Não querem o mínimo de esforço. Eu digo, você não tem noção, porque as pessoas, quando ouvem meu testemunho, acham que foi assim, um passe de mágica, e não fazem um mínimo de esforço. Precisa sair do comodismo. Mesmo com dor, sim, eu fui mesmo doente, eu fui para um retiro, doente, com hemorragia, saindo do meio de uma pregação e vomitar sangue no lado. E tem gente que está em casa, não, porque eu estou com dor, não vou fazer um tratamento, não vai para um retiro, não procura uma terapia. Não tem como não. Aí, meu filho, nem Deus ajuda. Falei. É isso. Entendeu bem o que ia falar da lata? Amei, é isso mesmo. O meu Fala na Lata é referente a uma coisa que todos nós cristãos passamos, né? A Raquel até comentou um pouco sobre essa falta de fé, de acreditar às vezes, né? E eu quero dizer uma coisa para você que está em casa, que Deus não depende de você para agir na vida. A graça, ela supõe essa natureza do ser humano, né? Deus vai agir na tua vida mesmo sem tu acreditar. Mas agora, nós podemos colaborar para isso. E aí entra um papel muito importante que a Raquel falou, que é essa questão da conversão, né? Como você vai ver um testemunho, como a Raquel viu, né? Viu o testemunho e passou a crer naquilo. Como você vai fazer isso se você não vai, não participa, né? Não se ajuda, como foi falado. Então aqui é para você que está sempre reclamando, eu queria dizer para sair, tirar os pés de casa, como é que é? Tirar as pantufas da galera, tirar as pantufas e botar o pé na lama, como o Padre Felipe disse. Né? É ir de encontro, é buscar ajudar. Eu sei que o primeiro retiro que eu participei da Igreja Católica não foi fazendo, foi servindo. E eu acho que eu tive uma experiência muito, muito boa nisso. Então, se você não tem amigos para levar você num retiro, busque uma paróquia mais próxima e pergunte no que você pode ajudar, onde você pode servir,
que isso pode ser uma forma de conversão também. Vai ser a sua cura. A sua cura. Tu falaste um negócio que eu queria partilhar um negócio também, que é esse negócio do fazer a sua parte, de colaborar. Eu tô numa fase da minha vida que eu comecei a fazer atividade física. Glória a Deus! Glória a Deus. CrossFit. E eu faço crossfit. Uau! Né? Raquel, eu não achei que eu fosse gostar tanto de crossfit. Coisa boa, Gosto pá. mesmo. É igual pra eu mim tá com o fazendo Muay Thai. Ninguém olha pra minha cara e diz que eu amei o Muay Thai, né? Olha só. Acham que eu faço é balé, importante. mas não é balé, não, gente. É, Pra luta. luta mesmo que eu fui. Artes marciais. Então, eu precisei sair dessa zona de conforto, sabe? Tirar essas pantufas daquilo que me acomodava, aquilo que eu não queria fazer o menor esforço, não queria dor, eu não Sim. queria sofrimento. O corpo humano é uma máquina que quanto mais se usa, melhor ele fica. Sim. Não é como as máquinas em geral, que quanto mais os mais desgastados. O desgaste do corpo humano acontece no sedentarismo, na má alimentação, na falta de exercício físico. Então, se você precisa de um testemunho de alguém que está mudando de vida graças a essa saída da zona de conforto, eu posso falar por mim, né? Que tem me feito muito bem, né? E não tem contraindicação, né? Faça alguma coisa. Comece. Exatamente. Comece. Né? Comece de alguma forma e Deus vai fazer o resto. Amém? Amém. Pode falar. Vamos para o nosso quadro, então, o Pop com Propósito, onde a gente traz aqui alguma indicação para o nosso público de casa. Pode ser um livro, pode ser uma música, enfim. O que tu quiser que acho que vai agregar na vida deles ali. Olha, eu vou indicar para você, conheça mais o sangue de Jesus. Pode ser? Pode ser. Queria convidar você para conhecer o canal da comunidade Água Viva, o canal do YouTube da nossa comunidade. Você pode encontrar lá Comunidade Água Viva ou Raquel Carpenter. Todos os dias nós estamos ali com o terço da vitória pelo sangue de Jesus. Nós estamos com o Desperta Vitorioso, vai despertar a tua alma. Eu estou ali todos os dias com essa meditação do Evangelho, com a vitória de hoje. Então vale a pena. Além disso, você pode encontrar também uma dica de música no Spotify, Raquel Carpenter. Conheça, vale a pena. Então tem o Instagram, Raquel Água Viva. Não é isso, meu Instagram? Raquel Água Viva no Instagram. Mas no YouTube, no Spotify, Raquel Carpenter. E tens os livros também, né? Eu quero indicar os teus livros. Esse vai ser meu papo. Oba! Indica, padre. Aqui, inclusive, teve hoje uma sessão de autógrafos, né? Foi hoje ou foi ontem? Sim, Foi hoje. Então, quero indicar os livros, até numa conversa que eu tive com a Raquel ontem, né? Sobre a devoção aos santos arcanjos, né? A Raquel tem uma devoção profunda a São Rafael Arcanjo, faz parte também da vida espiritual deles. Sim. E isso me enriqueceu muito ano passado, já no retiro, esse ano de novo. Né? Vem um livro por aí sobre São Gabriel. São Gabriel. Tá São Rafael já tem, né? Que é o Aprenda a Lutar. São Rafael, um itinerário de cura com São Rafael Arcanjo. E, se Deus quiser, esse ano sai o de São Gabriel. Mas tem vários outros, o poder do sangue de Jesus, os 12 promessas e segredos do sangue de Jesus, chagas que curam, são vários, né? São, graças a Deus, né? São mais de Conectadas ao Céu, um livro só para mulheres, a batalha espiritual da mulher, incrível para a mulher. Então conheça, são vários aí, graças a Deus. Muito bom. Então tá. Eu vou indicar um aplicativo. Eu trouxe aqui num outro episódio que a gente gravou sobre a minha biblioteca católica, né? E eu quero indicar aqui o aplicativo deles, Peregrino. Para quem tem dificuldade de compreensão, de leitura, é um aplicativo gratuito deles, onde todos os livros são narrados. Então tu pode escutar no teu dia a dia. Sim. Então essa é a minha indicação para você de casa hoje. É bom até para fazer atividade física enquanto enquanto ouve o audiobook, né? O audiobook da minha É biblioteca católica. maravilhoso, muito bom. Muito bem, a gente quer encerrar com o último quadro do nosso podcast, que é o Intrépido da Semana. Raquel, a gente quer saber de ti qual é o teu santo de devoção, qual é a tua devoção que tu queira partilhar com a nossa audiência, também para eles crescerem nessa devoção. Nossa, mãe, falar em santo de Raquel Carpenter, qual é, hein? Bom, eu acho que eu daria como dica, eu tenho várias paixões, assim, sabe? Mas eu diria a nossa mestra espiritual, que é Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila foi a minha santa que me encontrou na adolescência, no primeiro momento, com o seu livro, Livro da Vida. E Santa Teresa, ela fala de um processo de autoconhecimento. Então ela diz, é impossível entrar no céu sem antes adentrar em si mesmo.
Então, ela faz um processo de autoconhecimento também em um dos seus livros, Castelo Interior. Então, ela vai explicando como adentrar, como se conhecer, como fazer o autoconhecimento cristão. E essa foi a minha jornada, foi a minha mestra de oração. Foi ela que nos iniciou nesse caminho de cura interior, porque a verdadeira cura interior é aquela que te leva ao verdadeiro autoconhecimento. Sim. Né? Então, é um caminho extraordinário. Então, o Livro da Vida, de Santa Teresa d'Ávila, Castelo Interior, de Santa Teresa d'Ávila, que são extraordinários. Providência, né? A Santa Teresa também é uma das baluartes da Fraternidade de Ars e ela nos serve de inspiração também para a vida comunitária. Exatamente. Né? A vida da comunidade. A fundadora, a reformadora do Carmelo, né? Foi. Também, para nós que somos de comunidade, ela nos dá esse senso de pertença, né? É verdade. Então, muito obrigado, Raquel, mais uma vez. Uma alegria estar com vocês, uma alegria estar na fraternidade sempre. Isso aí. Contem conosco também, porque for preciso. E contem com a nossa oração. Conte com os nossos intrépidos também. Mais uma vez, quero pedir para você seguir as redes sociais da Raquel, né, da comunidade Água Viva. Reze o terço do preciosíssimo sangue de Jesus. Cresça nessa devoção e tenho certeza que muitos milagres vão acontecer. Não é mesmo, Gabriel? Isso, tudo aí. E nós vamos encerrar, então, olhando para aquela câmera ali e dizendo a palavra... O nome do nosso podcast. Que é o nome do nosso podcast. 2, 3 e... Intrépidos!